Sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos começando mais um Educadoc, dessa vez falando sobre cultura, música e educação. Na verdade, essa semana falando sobre cultura, música e educação, e a gente recebe Radassa Rossiter. É um nome difícil, Radassa Rossiter, que é mestra em música pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em metodologia do ensino da música pelo Centro Universitário Internacional, licenciada em música pela UFPE, bacharel em regência pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, atuou como professora de ensino superior da faculdade STBNB e foi maestrina de seu coro sinfônico de 2015 até 2022. É professora concursada em regência no Conservatório Pernambucano de Música desde 2010 e trabalha como supervisora das áreas de canto e percussão da instituição. É professora substituta de teoria e harmonia na UFPE, possui 20 anos de experiência profissional na área da música, com ênfase em regência e música popular, atuando nas seguintes áreas: regência de coros, ensino de música, tradução e versão de partituras, orquestração, produção musical e artística e performance vocal. Radassa, é um prazer receber você aqui. O prazer é meu. Que E... curriculozão que você falou agora. Parece até que é muita coisa, mas assim, nós somos músicos, os músicos são assim. Mas é muita coisa, né? Você passa por diversos espaços aí da música, mas como é que começa a tua história com a música, Radassa? Como é que iniciou o teu amor, a tua paixão pela música? Em casa. Eu tenho dois grandes incentivadores, que são meu pai e a minha mãe. O meu pai é um músico amador, ele toca ainda, né, não morreu, e toca violão. Toca violão, ele na época que a gente era criança, ele regia um coro da igreja. E quando eu comecei a falar, ele começou a me ensinar a cantar. Então, ele tocava o violão, eu cantava. Depois, quando eu aprendi direitinho, ele fazia uma segunda voz embaixo. Então, tinha uma harmoniazinha lá, né? Então, assim, essa educação inicial, essa educação musical inicial foi feita por ele. E a minha mãe foi, assim, uma grande incentivadora. E ainda é. Os dois são. Eles não foram, eles ainda são. Porque ela me levava para as aulas de piano, a gente ia de ônibus a gente morava em Olinda, em Jardim Atlântico, a gente ia até o Janga, para a casa da professora de piano, que ela me começou os ensinos formais, né, de música, ia para uma escolinha de música da igreja, e eu também fui musicalizada dentro da igreja, a gente tem origem presbiteriana, e assim, são incentivos ao longo da vida, mas começou tudo com a família, né? Minha irmã canta também, meu cunhado canta, meu marido é músico, professor da universidade. A gente é meio que cercado, né? A gente termina sendo cercado pela música. E aí, quando a gente foi crescendo, a gente também queria se envolver, mesmo que amadoristicamente, a gente queria se envolver com a música, né? Então, já fiz muitos grupos, quartetos femininos, grupos vocais. Alguns eu só participei, outros eu formei, e a gente brigava, e eu era terrível. Eu era sempre uma pessoa muito chata, assim, para fazer as coisas todas certinhas, então terminava brigando com o povo, assim. Errei muito, lógico, né? É claro. Mas isso... nunca pensando ainda em me profissionalizar. Mas quando chegou o tempo, e eu realmente decidi por isso, minha mãe foi a primeira, basicamente a única que aceitou, assim, 100%. É isso, minha filha. É isso que você quer fazer, tá certo, é isso mesmo. Então, e segui. E quando aconteceu essa virada de chave, Radassa, que você disse assim, não, essa é a minha paixão, mas eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso. Porque eu acho que existe ainda uma coisa, talvez um tabu em relação à profissionalização voltada para a arte, não é? Não estou falando só sobre a música, né? Para as artes plásticas, para a literatura, viver de arte ainda é uma coisa talvez difícil, talvez seja uma visão minha também. É por isso que a gente está aqui conversando, dialogando sobre isso, né? Como foi essa virada de chave, assim, eu vou viver da música? Bom, quando eu fiz vestibular, eu tinha 16 anos, assim, a gente estava no terceiro ano, né? Na época, terceiro ano do científico. Isso. E eu fiz vestibular para medicina. E por que eu decidi fazer medicina? Porque só tinha 3 opções, ou era direito, ou era administração,
Não, ainda tinha a quarta, que era engenharia, né? E Isso. medicina, né? Eram Isso. aquelas profissões que, basicamente, até nos estudos vocacionais que o pessoal fazia na escola, a gente mesmo que direcionava... com certeza, eu direcionava aquelas perguntas vocacionais para dar medicina para mim. Eu fazia isso, com certeza. Então, era por causa disso, porque eu tinha mais afinidade com essa parte de biologia, de química, sei lá. Não gostava muito de física, não, mas eu gostava muito de história. Então, eram coisas assim que tinham a ver comigo. Mas eu tinha 16 anos, eu era muito nova. Eu sei hoje que eu era muito nova para escolher uma profissão naquela época. A gente, numa escola que valorizava bastante a coisa do pré-vestibular, né? A gente estudava manhã, tarde e noite e tal. Eu estudava bastante. Mas chegou um momento em que eu comecei a pensar. Aí já, claro, medicina a gente tinha uma fila de espera para passar, né? Você não passa de primeira, mas aí na próxima você faz uma prova melhor, na outra você faz uma prova melhor e aí você passa. Mas quando eu estava entre 17 e 18 anos, eu já estava começando a pensar, eu estou estudando para passar nesse vestibular. Mas é isso mesmo que eu quero? Foi quando eu comecei a pensar na minha vida, assim, para frente. É isso que eu quero, porque eu preciso gostar disso aí. Eu gosto de biologia, mas não é um negócio, assim, que eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Aí eu realmente pensei na música. Eu não sei explicar para você o que fez eu pensar na música, realmente. Mas eu comecei a pensar na música e pensar nas possibilidades. Eu tinha muito próximo a mim a coisa dos seminários teológicos, né? E o único seminário que ensinava música era o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que era conhecido como o Batista. Os batistas eram conhecidos, são, né, ainda, pela música que eles fazem. Então, eu disse, eu quero ir para o seminário. Quando decidi, acabou. Aí foi aí. Mas, e quando eu entrei no seminário, aí foi algo, eu acho que a chave virou aí. Porque eu fiz a escolha para entrar no seminário, tinha minhas dúvidas, obviamente. Quando eu apresentei a decisão para os meus avós, o sorriso murchou na hora, completamente. Apesar Mas por deles... que eles achavam que era uma profissão que não ia dar dinheiro? Porque existia, na minha época, eu Sim. lembro disso, que a minha mãe pegou aquele manual, era um manual enorme, né? Era de vestibular, Sim. e ela começou a arriscar, isso não, isso não, isso não, isso não. Olha. E sobrava, assim, e sobrava isso mesmo, né? Medicina não, porque eu nunca tive interesse em medicina. Eu acho que é uma coisa que nasce o interesse ali. Nunca tive interesse em ser médico, mas era arriscando mesmo, dizendo, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não é bom, isso aqui... Existia muito isso. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas os teus avós fizeram essa cara porque achavam que não... E olha onde você está hoje, né? Eles fizeram, assim... Principalmente na época deles, que música não ia dar dinheiro de jeito nenhum, Sim, né? sim. Com certeza era por causa disso, é um tabu, porque a gente vive de música, eu vivo de música, meu marido, nós temos um convívio de pessoas que vivemos de música, né? Uhum. Não é só tocando, obviamente, é uma profissão muito diversa. Mas, assim, é porque meus avós estavam assim, eles inclusive diziam para os amigos, Radassa vai ser médica. Então, assim, eles já botavam assim, o olho brilhava, o sorriso... E agora, o que é que eu vou dizer para os meus amigos? A Daça vai ser música. Que eu não vou poder contar vantagem. Entende? Então, eles realmente... E é por causa disso, por causa dessa... contar vantagem, né? Porque você tem uma pessoa... Eu acho que a música é uma coisa, assim, vislumbrante. O piano, por exemplo, eu comparo uma pianista a uma cirurgiã, porque você tem que ter uma coisa de uma delicadeza, de uma... não dá pra separar, né? Não dá. É uma profissão muito, inclusive, egoísta. A gente precisa estudar muito, a gente precisa estar atento aos detalhes. E o músico se sobressai como artista quando ele vai além das notas musicais. Ele só tocando a notinha como se ele estivesse digitando, né? Você está falando do piano. Ele não se sobressairá. Ele não será um artista. Ele precisa de algo mais, né? Ele precisa de alma mesmo, colocar um pouco da vida dele ali dentro. E a gente estava falando dos avós e tal,
Eu esqueci o que você falou lá. A gente estava falando ainda Mas, sobre essa tua escolha da música na universidade, sim, para sim. cursar a música, a cara que teus avós fizeram quando... É, isso. Foi basicamente isso, né? Ah, sim, eu ia falar da virada de chave minha. Sim, isso. Porque eu escolhi, lógico, família... Mas isso é normal, ainda hoje é assim, até porque há músicos que não gostariam que seus filhos seguissem a mesma carreira. A gente Uhum, tem isso hoje uhum. também. Porque não é fácil, é uma carreira difícil. Mas é possível, não é impossível. Há muitas outras carreiras que também não são fáceis. A carreira de médico também não é fácil. Sim. A gente tem meio que uma romantização de todas essas carreiras, de todas essas profissões, né? A gente precisa estar lá para ver se é isso mesmo que a gente quer. Uhum. Então, quando eu cheguei no seminário para estudar música, a gente estudava teoria, solfejo, percepção, harmonia, história e o instrumento musical, piano. A gente sempre estudava piano lá no seminário. E quando eu cheguei lá e comecei a estudar, e comecei a me envolver com aquela comunidade, foi que a virada de chave aconteceu. Eu sou deste mundo aqui. Eu sou desse cenário. Esse cenário tem tudo a ver comigo. É meio que como se eu tivesse me descoberto ali mesmo, assim. Eu gosto disso. Eu quero viver disso. Se houver possibilidade, eu quero viver disso. Inclusive, eu falo com meus alunos sobre a gente escolher os nossos caminhos, assim. Sim. A música tem caminhos muito difíceis e a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ter a sacada para poder, olha, esse caminho aqui, deixa eu experimentar. Pode ser que eu goste dele, mas pode ser que ele seja legal, mas ele não é bom a longo prazo. Uhum. Eu não posso passar a minha vida tocando em baile. Eu cantando, no caso, meu instrumento hoje é a voz, meu instrumento principal. Eu vou passar a minha vida cantando em baile, cantando, e obviamente canto de noite, de manhã, de tarde, não importa, a gente passa horas cantando. E aí a saúde da minha voz, a vida útil do meu instrumento musical, em algum momento, Sim. vai esmorecendo, Sim. né? E quando eu não puder mais cantar? Cadê cadê a minha aposentadoria? Eu vou me aposentar? Eu vou receber por esse dinheiro informal, né? Por esses cachês, por essa coisa aqui e acolá? Não pode. E hoje a gente tem meios para que isso não aconteça. Então, eu estudei bastante. Foi uma sorte e uma... A gente pode falar sorte? Eu não sei. A gente pode falar várias coisas. Sorte pra gente, né? Sorte pra gente que é espectador, né? Nós é que temos sorte. Mas eu queria te perguntar também como é que foi essa coisa da educação. Quando é que você viu que a educação era uma possibilidade? Porque a gente também tem a sorte de ter você como educadora. Como foi essa coisa de você se reconhecer como professora de música? Porque eu acho que também a música tem uma coisa de você, do vislumbre de você estar ali com o teu instrumento, né? Vivenciando aquilo e chega uma hora que você diz assim, nossa, eu posso trabalhar com isso aqui, eu posso trabalhar... Eu conheço músicos, eu tenho um grande amigo que a gente se conhece há muitos anos, ele é baterista e ele é extremamente tímido. Ele disse, eu jamais seria um professor de música. É mesmo. Mas ele é um baterista fantástico, fabuloso, mas ele jamais seria professor. Quando é que você percebeu que a educação é uma possibilidade? Bom, quando eu percebi isso, já foi na universidade, eu já estava fazendo estágio, porque eu fiz o bacharelado em regência no seminário e ele, na época, não era reconhecido pelo MEC, porque a gente precisava de um tipo de ingresso aí que o MEC não aprovava, né? Precisava de ter uma carta de recomendação da igreja e, obviamente, isso limita, né, o acesso das pessoas. Uhum. Então, eu fui fazer a licenciatura para poder ter o diploma. Eu não estava estudando à toa. Eu queria ter os comprovantes, as comprovações da minha competência. E quando eu fui fazer estágio, foi que eu percebi esse novo cenário. Uhum. Mas eu preciso dizer que quando eu comecei a fazer música, quando eu comecei no bacharelado, minha visão era de performer. Minha visão, eu queria ser maestra. Eu não falo nem maestrina, porque ela é uma palavra diminutiva, né? Maestro, homem, maestra, mulher. Então, e isso era inspirado no meu pai, porque meu pai foi regente de coros, essa liderança que eu via nele, eu queria tê-la, eu queria participar disso. Eu não sabia exatamente o que ia custar, como é que ia ser mergulhar nesse mundo, mas era isso que eu queria, esse era o meu alvo.
Então, quando eu comecei pensando em performance. Eu pensei, eu quero ser maestra, eu quero cantar, né? Eu quero fazer música. Eu entrei na licenciatura sabendo que a licenciatura era para formar professores, mas eu não queria ser professora, eu não tinha essa intenção. Mas quando eu precisei fazer o estágio, fui fazer estágio lá na Escola de Arte João Pernambuco, Sim, municipal, na na Várzea, Várzea. exatamente. E foi ali que eu percebi que eu amava fazer isso. Amava, amava. Uma coisa interessante que eu acho que eu não tinha me ligado é que o fato de eu querer trabalhar a regência, eu querer construir sonoridades de coros, de orquestras, isso era também ensinar. O trabalho de um regente é o trabalho de um professor, fundamentalmente. Fundamentalmente. A gente não pode retirar isso dele. Hoje, inclusive, a gente encara a profissão de maestro como maestro educador. Ele precisa ser educador, inclusive para que ele consiga fazer fluir a coisa, né? Então, assim, eu já trabalhava com coros quando eu entrei na licenciatura, eu já regia, já organizava as coisas e tal. Errei muito nos meus primeiros coros, né? Nos meus primeiros grupos, como eu falei para você. E com esses erros, obviamente, eu fui aprendendo como é que eu vou fazer para que a minha liderança não seja uma liderança rude, que eu não imponha o que eu quero a partir de grosseria, de rudeza, de imposição mesmo, de autoritarismo. Como é que eu posso fazer isso? Então, isso foi natural, entre aspas, não é? Dentro do processo de trabalhar com os grupos, de planejar os ensaios. Eu saía muito frustrada muitas vezes, pensando, meu Deus, eu vou sair desse negócio aqui, ninguém me obedece. Ai, o povo acha que eu sou uma pirralha, não sei o quê. Mas fui em frente. Quando a gente é jovem, mais jovem, a gente tem mais garra. E a gente precisa, eu acho, né, que a gente precisa continuar se motivando para a gente não se frustrar. Mas isso é um outro assunto, senão eu vou sair do foco. Mas quando eu entrei na João Pernambuco para ensinar, conheci e reconheci aqueles estudantes. Eu percebi que aquilo era essencial para que a música, a arte, para que a própria cidadania floresça, para que ela continue, assim, porque a gente precisa multiplicar o que a gente tem. Eu não posso ficar com o que eu tenho e não contaminar as pessoas. Eu sou contaminada por todos que estão ao meu redor, né? E, inclusive, aprendi tanto com aqueles alunos lá da João Pernambuco, muito, muito, muito. Inclusive, muitos encontro com eles. Uma aluna minha foi a Surama Ramos, que é cantora hoje. Sim. Cantora, e ela já tá brilhando aí muito, muito, muito. E, assim, a gente vai compartilhando os conhecimentos, a gente vai aprendendo que a gente não ensina nada. Mas que a educação e entender e refletir sobre a educação, ela é algo fundamental para a vida. Claro. Agora, eu fiquei bem curioso, você falou a coisa da maestrina, é um diminutivo De de maestro. maestro, Uhum. e eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa a presença feminina na música, né? Porque maestras pernambucanas, maestras brasileiras, Uhum. essa profissão é uma profissão onde a gente tem esse impacto de gênero em todo lugar. A Sim. gente precisa falar sobre gênero, não dá para a gente esperar para falar sobre isso, né? Tem que falar de imediato, a gente precisa reverter esse quadro de forma imediata também. Mas como é na música, Radassa? Quais foram as dificuldades que você teve enquanto mulher na música, enquanto mulher maestra, enquanto uma mulher líder, né? Porque a maestra, ela lidera ali um grande grupo. Quais foram os impactos, ou quais foram os obstáculos que você encontrou na tua jornada? Foram bastantes. Interessantes também, porque... Interessantes hoje, né? Porque eu olho para trás e reflito sobre eles. Mas o meu primeiro primeiro coro oficial, né? Porque eu não vou contar com... Quando eu falo dos 20 anos de carreira, é 20 anos de carteira assinada. Quando eu comecei, porque o Então a carreira músico... começou muito antes, muito com antes. certeza. A Não carreira... muito antes, porque você é jovem, né? Não muito antes, mas você começa muito jovem, né? Eu imagino que na música se comece muito jovem, Sim. né? Olha, eu vou dizer, pelo menos uns 6 anos antes do meu primeiro coro, antes de 2004,
que é quando assinaram minha primeira carteira, meu trabalho oficial, foi uns 6 anos antes, assim, pelo menos isso, né? Trabalhando informalmente com grupos e regendo e cantando e assim. Mas a música é assim. O músico, ele trabalha, ele sempre vai trabalhar. E a gente meio que não conta. Quando é que eu comecei? Não sei. Eu realmente não sei. Mas quando eu comecei a trabalhar com o meu primeiro coro, que foi o coro do meu recital de formatura, ele era composto de pessoas que me colocaram no colo. Os membros do coro, as mulheres, os homens, todos, eles eram amigos da gente, da igreja, porque ele era um coro da igreja. Então, as pessoas viram minha mãe grávida, me viram bebê, né, me viram crescendo. Então, eu era uma criança, uma adolescente, eles me viram isso. E, claro, eles ficaram muito felizes quando eu assumi o grupo, porque eles tinham uma ideia de que eu seria a ressurreição do meu pai. A ressurreição do trabalho do meu pai, no coro que ele fez quando era jovem, não. Mas não ia ser assim, né? Porque meu pai é meu pai, eu sou eu. Sim. Então, eu sofri muito da questão, não só de gênero, mas primeiro, etária. Primeiro, a questão da idade. Eu era jovem, era inexperiente, sim, com certeza. E a autoridade da jovem, realmente, ela precisou ser conquistada de várias formas aí. E mulher, dentro da igreja presbiteriana, que foi a minha origem, mulher é complicado de trabalhar como voz de autoridade. A gente tinha, dentro dos naipes masculinos, né, o tenor e o baixo, a gente tinha homens que eram da liderança da igreja, então eram presbíteros, diáconos e tal, um seminarista, alguma coisa assim. Então, são pessoas que são da liderança da igreja. Então, eu estava naquele momento, só naquele momento, liderando aquelas pessoas. Então, eu, como mulher, eu tinha uma voz de autoridade sobre líderes da igreja, líderes homens. Então, isso era visto com receio, isso era visto com certa dificuldade. E eu sabia disso, mas naquele momento eu estava tomando eu estava como é que eu posso dizer? Eu estava realizando, eu estava entendendo, eu estava compreendendo que eu estava nesse momento, nesse papel de quebrar uma barreira que era, inclusive, uma barreira da minha casa. Meu pai era um baixo do meu coro, meu pai era presbítero na época, né? Era líder da igreja. Então, às vezes, quando eu ia corrigir o baixo, não foi ele que errou, né? Foi outro que errou. Como você está me corrigindo, tal. Então, assim, é difícil para o pai receber, eu não o culpo jamais. É difícil para o pai receber a correção da filha, né? Sim, é difícil para o cara que me viu criança ser corrigido na frente de outros, né? Por uma pirralha mulher. Também tá nesse lugar, exatamente, né? Muito difícil. Eu tive que encontrar várias estratégias para driblar isso tudo. Mas faz parte, né? Sim. Inclusive, uma das minhas professoras da época, lá da Universidade do Mestrado, já chegou a lançar a questão, assim, por que você, mulher, continua querendo estar nesse espaço que é dos homens? Por quê? E na hora que ela me questionou isso, eu fiquei com raiva, eu fiquei irada. Eu digo, como assim? Na minha cabeça, eu não respondi a ela, mas eu pensei, como assim como assim eu não vou lutar para estar nesse espaço? Por que eu vou deixar esse espaço para outra pessoa? E era isso que ela queria que eu refletisse sobre isso. Ela jogou a isca para eu pegar, e eu peguei, né? Por que a mulher, por que ela precisa insistir para estar naquele espaço que é dominado por homens? Por que ela não pode... Deixa, esse lugar não vale a pena, vou para outro lugar. Né? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Se a gente abandonar esse barco, como é que vai ser? Sim. Né? Se for um lugar dominado por homens, não significa que é um lugar exclusivamente masculino. Exato. Exatamente. Não significa. Essas reflexões são
tão profundas, né? E Tão importantes, profundas. né? Porque você vai ter aí estudantes, alunas, mulheres que querem ocupar espaços e você, de forma pioneira, vai ocupando esses Você vai espaços e abrindo. abrindo portas para um monte de outras meninas, né? Que É, querem estar nesse caminho também. exato. Inclusive, a gente está terminando o primeiro bloco, Tá. eu queria que você falasse do Curió, ou Curió. Esse nome é lindo. Aí no próximo bloco a gente já começa falando sobre ele. Tá Pode bom, ser? pode. Então a gente volta daqui a pouquinho com o Educadoc.